Este é um novo Acer Aspire 5. Ele tem o processador Ryzen 3 5300U com a placa de vídeo integrada Radeon. Ele vem com SSD de 256 GB e 8 GB de memória RAM. E eu comprei esse notebook aqui para testar, justamente pensando que poderia ser o melhor notebook para uso básico, uso leve, quem vai trabalhar, quem vai usar para planilhas, Word, filmes e usar a internet. Por que eu pensei isso? Esse notebook aqui, apesar de ser um notebook de entrada, eu mesmo paguei R$ 2.600 nele, ele tem uma característica muito interessante que é a tela ser do painel IPS. Quando eu vi nas especificações lá, que eu estava olhando para comprar o notebook, eu vi que a tela dele era do tipo IPS e ele custava menos de R$3.000, eu já fiquei surpreso. Foi o primeiro notebook que eu vi com essas características. E eu gosto também que é a tela de 15,6 polegadas. Acho que tem versão de 14 também. Então, além da tela, outra coisa também me chamou muita atenção na hora que eu estava vendo as especificações desse notebook, que é o fato dele ter uma tampa metálica. Nesse vídeo, então, a gente vai discutir esses aspectos e muitos outros, até mesmo se dá para jogar alguma coisa com esse notebook, quais são as características dele, se vale a pena ou não comprar. Então vamos pro vídeo. Bom, de cara é aquilo que eu falei. A parte de cima dele é uma tampa toda metálica. Se você bater nela aqui ou passar a mão, dá para sentir que ela é metálica. E ela é toda cinza, prateado, e o fundo do notebook também é prateado. Pela tampa e o fundo serem mais ou menos jateado, com a mesma tinta, né, acaba que parece até que tudo fica meio metálico ou tudo fica meio plástico, depende da interpretação. Aqui embaixo ele tem 11 parafusos que a gente pode remover para ter acesso aos componentes internos. Então se a gente for realizar uma troca de pasta térmica ou mesmo aumentar a memória RAM, que esse modelo vem com 8, um pente soldado e outro livre que a gente pode fazer um upgrade, deixando aí até com 20 GB de memória RAM. Aqui a gente tem a entrada de ar e a saída de ar aqui na frente dele. Na verdade, atrás aqui, né? Falando ainda do lado de fora, antes da gente abrir o notebook, a gente nota que ele tem uma conexão para colocar na tomada, né? Aqui. Por sinal, o carregador dele bem fininho aqui, essa espessura do cabo. Mas ele tem aqui a conexão para energia. Ele tem aqui também uma conexão para o cabo de internet, para uma porta HDMI, então se a gente quiser a gente pode trabalhar com um monitor nele, isso porque a porta USB-C que tem aqui não transmite vídeo, nem com adaptador, né, a gente não consegue transmitir vídeo por essa porta. Tem dois USB do tipo A, igual eu disse, um USB tipo C, e esse aqui de terceira geração, mais um USB-A de segunda geração e uma entrada única de fone de ouvido e microfone. De entradas é isso, não tem leitor de CD, não tem leitor de cartão SD, e de portas está até bem legal, porque são 4 USB ao todos, isso é um ponto bem positivo. Se a gente contar o USB-C, são 4 portas USB, o que é raro em muitos notebooks hoje em dia. Agora, já deparo com um probleminha aqui quando a gente vai abrir o notebook, ó. Ele não tem muito jeito de abrir. Você tem que pegar ele com as duas mãos mesmo, meio que enfiar a unha aqui dentro, ou pegar meio de lado, porque a pega dele aqui é muito difícil. Eu até tava aqui num jantar com os amigos e eu botei esse notebook lá para eles e falei assim, olha só esse notebook, abre ele aí. E todo mundo teve dificuldade de abrir. Então é uma coisa que realmente... Aqui, ó, abrir o notebook. Se você colocar numa mesa e vier aqui, ó, puxando pelo lado, mas aí o ideal é abrir pelo meio, né? Ele falta um notchzinho, né? Meio que uma entradinha ali para você colocar a mão. Por exemplo, o Samsung Book, ele tem aqui, ó. Ele tem aqui essa entradinha que deixa muito fácil você abrir o notebook. Já esse aqui, o Acer Aspire 5, não tem. Bom, a gente está falando nesse vídeo do modelo que tem o Ryzen 3 e a gente vai fazer a comparação de desempenho baseada nesse modelo, mas tem também o modelo com o Ryzen 5 e o Ryzen 7, que as outras características vão ser muito similares. Então, inclusive a carcaça é a mesma e aí você pode até se basear nessa review aqui também. Mas igual eu disse, meu objetivo era comprar um notebook que realmente fosse um excelente notebook para um uso básico. E até agora, né, essa parte externa dele eu achei bem boa, ele também não é pesado. No site fala 1,77 kg, quando eu pesei deu 1,72, então foi até um pouquinho, 50 gramas aí, mais leve do que anunciado. Esse notebook ele é bem levinho mesmo. Também na parte aqui de baixo de upgrade, faltou falar que ele tem lugar para colocar mais um HD. Então a gente também pode adicionar mais um HD ou um SSD do tipo SATA 2,5 polegadas. Bom,
falando aqui agora do corpo dele por dentro. Tirando esses adesivos, ele vai ficar bem mais bonito, eu ainda não tirei, mas vale a pena tirar os adesivos. Ele tem um touchpad que, sendo bem sincero, é mediano. Esperava mais. Como é um notebook bem portátil para você usar nos lugares, o touchpad poderia deslizar um pouco melhor, assim. Eu achei que é mediano, não é nem ruim nem bom. O teclado eu também achei mediano, não é nem ruim nem bom, as teclas são rasas. Ele é do padrão ABNT com C cedilha, e acho que a coisa mais chata dele é essa setinha para cima e para baixo serem do tamanho de um quadradinho normal. Tem gente que nem liga para isso, mas eu gosto mais quando a setinha aqui ela é maior, não fica pequenininho aqui. Mas no mais é um teclado também mediano, não deixa também muito a desejar. O numpad dele aqui, né, com o teclado numérico é um pouquinho menor, ele é mais apertado aqui do lado e tem um botão de power no próprio teclado dele. Bom, a tela que eu estava falando lá no início da review, que é a grande estrela do show, é uma tela boa mesmo, não vou mentir, assim, é melhor do que os painéis TN que a gente vê nos notebooks de entrada, tipo o Lenovo IdeaPad 3 ou o Samsung Book, que também as telas são piores, porque são do tipo TN, mas não é aquela tela IPS, ela fica muito atrás de, por exemplo, o Acer Nitro e o Dell G15, que tem a tela bem melhor do que essa daqui. Por que eu falo isso? Bom, tela IPS, ótimo. A tela é Full HD, ótimo também, resolução ótima. Mas onde começa a ficar ruim é na questão da reprodução de cores. A fidelidade de cores sRGB, ela fica em, deixa eu até conferir, eu acho que é 64. É isso mesmo, 64%. Isso combinado ao brilho máximo de 268, deixa um notebook meio que para trás na questão de tela. Aí eu tava assistindo o filme antes de medir, foi legal isso. Eu peguei o notebook, aí eu já comecei a testar ele, eu fui fazer, vou assistir um filme aqui, e antes de medir eu notei, pô, essa tela tá faltando alguma coisa, não tá tão bom assim. Inicialmente eu pensei que poderia ser até falta de contraste, mas o contraste dessa tela é muito boa. 1230x1, que foi o que eu medi nela, apesar que o anunciado é 800:1 e deu 1230x1 no medido. E eu medi direitinho, eu meço todos os notebooks e normalmente bate com o especificado. Ou seja, o contraste da tela excelente e tinha ainda alguma coisa meio fora, alguma coisa ruim, as cores meio lavadas assim, eu não esperava isso de um painel IPS. Mas quando eu vi que a fidelidade de cor é só 64%, aí eu entendi. Eu coloquei lado a lado esse notebook aqui com o Dell G15 que eu tenho, e aí eu consegui realmente notar direitinho que a falta de verde, de cores em geral, a reprodução deixa as cores mais lavadas. Então, nesse ponto, ele ficou assim, é bem melhor do que os notebooks que são a tela TN, mas ele ainda fica atrás mesmo desses notebooks IPS mais caros, que são os gamers aí a partir de 4, 5 mil reais. Então, pelo fato da tampa ser metálica e a tela dele ser boa assim, eu acho que é uma ótima compra. Apesar de que teve um porém também bem chato com esse notebook que eu já vou falar. Mas antes da gente ir pro ponto chato dele, uma coisa que eu gostaria de mencionar que eu gostei muito é a duração da bateria. Assistindo o filme aí no brilho médio, em 150 nits de brilho, ele durou 9 horas e 50 minutos fora da tomada. É um tempo muito bom assim pro notebook, dá para usar o dia inteiro. Então se for usando também com coisas mais leves que filme, por exemplo, internet e tal, ele pode passar fácil de 10, 12 horas usando. É uma coisa bem bacana mesmo desse notebook. Outra coisa também que a Acer não errou na rigidez da carcaça dele. Apesar de ser de plástico aqui embaixo, se você pressiona aqui no teclado e tal, ele não cede nada. É o notebook mais rígido que eu já vi. Tá na frente dos modelos mais caros que eu já testei, então ele é um notebook muito bom nesse quesito. É um notebook que passa confiança, ó, para você segurar aqui na mão de qualquer jeito, sentar, usar ele no colo, usar ele em cima da cama. Ele também não esquenta muito, até um ponto bem bacana dele. Então dá para usar em vários ambientes, ele é bem portátil mesmo. Bom, mas agora vamos para as questões de uso dele mesmo. Eu comecei fazendo teste assim, para filmes, usando para usar na internet, tudo isso ele flui super bem. No teste que a gente fez, inclusive no PCMark, que é um software que testa todas as capacidades aí do notebook em várias tarefas, ele se deu muito bem na questão de uso básico, internet, planilhas. Isso ele ficou com uma nota excelente e é o que eu senti no uso mesmo. Para fazer esse tipo de atividade, eles ainda colocaram um SSD NVMe, atingindo em mais de 2.000 megabytes por segundo de leitura e escrita, então é um computador que você usa tranquilamente para tarefas do dia a dia. Já falando aí de jogos, a gente não compra esse tipo de notebook, né, pensando em jogos, mas pode ser que a gente queira aí jogar de vez em quando um pouquinho nele, o que é perfeitamente entendível. Então para isso eu testei vários jogos, que são os mesmos jogos que eu testo em outros notebooks, e o que a gente tem aqui é um desempenho assim, bem satisfatório. Por exemplo, CSGO,
No médio, ele rodou a 60 FPS. CSGO no médio, Full HD 60 FPS é realmente o tanto que você já jogaria mesmo, porque essa tela é de 60 Hz, então dá pra jogar um joguinho leve tipo CSGO. The Sims 4, ele rodou a 32 FPS médio quando a gente colocou ele no Full HD no Ultra, ou seja, se a gente abaixar mais a resolução ainda dá pra jogar mais fluido ainda. No baixo, ele rodou com 91 FPS, então rodou até muito bem. O The Witcher, já que é um jogo mais pesado, a gente só conseguiu rodar ele razoável e mesmo assim bem mal, com 33 FPS de média, quando a gente colocou ele em HD 720p e a gente baixou o gráfico no jogo pro mínimo. E aí deu pra jogar o The Witcher aqui. O Resident Evil 8 também, o Resident Evil Village, ele rodou com 33 FPS no médio quando a gente botou em Full HD no modo Performance. E o Shadow of the Tomb Raider também rodou aí em 36 FPS em Full HD. Ou seja, não é um notebook que vai te dar uma jogatina super tranquila, super lisa, né, sem nenhum travamento, mas ele roda os jogos. Então se você baixa os gráficos, ainda consegue rodar uma coisinha ou outra. Bem melhor, por exemplo, que um Celeron, e então nesse ponto já é um notebook que quebra um galho nessa área. Em questão de ruído, no uso normal ele não faz barulho praticamente nenhum, e se ele vai para um uso mais, intensificado, ele faz um pouco de barulho mesmo, assim, se estiver jogando, mas nada preocupante, é um barulho aceitável. Já nas temperaturas, ele não chega a esquentar nada a ponto de incomodar, e mesmo nos testes que a gente colocou a máxima temperatura, ele não passa muito de 80 graus Celsius, então é um notebook que não chega no seu limite térmico aí facilmente. Um outro ponto que eu achei legal desse notebook foi o volume que o áudio atingiu. Eu não sou tão bom de identificar assim a qualidade do áudio entre um notebook e o outro, se é melhor, então eu consigo medir o volume e te falo que ele chegou a 80 decibéis, o que é superior a, por exemplo, o Lenovo Gaming 3i, o Acer Nitro 5, que chegam a cerca de 75, então ele ficou um pouco mais alto do que os outros. Isso é bom para quando você vai assistir um filme dando uma distância maior do notebook, não vai usar o fone de ouvido, você quer um volume maior. Mas claro que, áudio webcam, a webcam também é uma webcam básica, 720p, essas coisas de notebook nunca é aquela coisa excelente, é sempre um quebra-galho. Se você quiser mesmo uma boa webcam, usa uma externa, e se você quiser um bom áudio, coloca um fone de ouvido ou uma caixa de som. Bom, eu falei já as características gerais e muitos pontos positivos desse notebook. Baseado nisso, assim, parece que já é uma excelente compra. Agora eu quero deixar uma ressalva de um problema que eu tive. Durante essa semana que eu testei esse notebook, eu tive 3 vezes o mesmo problema, que foi o notebook desligar sozinho do nada. Depois que ele já aconteceu isso 3 vezes, eu fui lá no site da Acer e eu descobri que tinha um update pro firmware da BIOS. Então eu fiz esse update da BIOS dele e depois disso eu não tive esse problema de novo. Mas eu não sei dizer se esse problema vai voltar daqui a um futuro. Assim, 3 vezes em uma semana usando o notebook que ele reiniciou, e agora eu espero que ele não reinicie mais. Mas não dá para saber se esse update que eu fiz na BIOS corrigiu o problema ou se ele está com outro problema que aleatoriamente, de dias em dias, ele desliga sozinho. Bom, se você vai comprar um notebook então para assistir filme, usar a internet e trabalhar com um pacote Office, esse notebook é uma excelente escolha. Por todos os pontos positivos que eu falei, eu acho que realmente confirma o fato de ser talvez a melhor custo-benefício hoje no Brasil, porque é o único com a tela IPS, e por mais que não é a tela IPS perfeita, igual a dos notebooks caros, já é bem melhor que as telas TN. E outras características gerais, como o peso, duração da bateria, a portabilidade geral e a própria rigidez, construção do notebook, que são muito boas. Ainda se você quer fazer essas coisas de jogar de vez em quando, ainda dá para quebrar o galho. Se você tiver um pouco mais sério para jogar, mas também não quiser gastar muito, às vezes vale a pena conferir a opção com o Ryzen 5 ou o Ryzen 7, que eu vou deixar links para esses notebooks também aqui na descrição do vídeo. Comprando por lá, você ajuda o canal, não paga nada mais por isso. E obrigado mesmo, se puder fazer isso, porque me permite trazer todas essas reviews aqui. Se você está querendo um notebook que seja assim, super premium, que tenha o acabamento perfeito, o touchpad, tudo que não deixa nada a desejar, então realmente você precisaria desembolsar mais, porque não existe nenhum nessa faixa de preço que vai ter tudo perfeito, A questão de teclado, touchpad, a tela e tudo mais. Então esse é um bom custo-benefício para o que ele apresenta, eu achei muito bom. Recomendaria esse notebook. E se for para mais desempenho, por exemplo, se for usar para edição de vídeo também, eu acho que o Ryzen 5 ou o Ryzen 7 seria uma melhor, ainda mais aumentando um pouco a memória RAM. Porque eu acho que esse daqui já dá para editar vídeo, fazer esse tipo de coisa, editar foto, vídeo, usar para essas coisas. Mas aí eu acho que mais memória RAM seria aí o ideal. E a baixa fidelidade de cores, talvez para um uso profissional mesmo, deixaria esse notebook de lado. Então eu acho que esse notebook encontrou o espaço perfeito aí para usuários médios de notebook que querem um equipamento bom e que querem uma flexibilidade até de fazer uma coisinha ou outra a mais,
mas não necessariamente tão super exigentes, com o máximo desempenho e a máxima qualidade de todas as características do notebook. Mais uma coisinha, em muitos momentos que eu estava jogando eu senti falta de memória RAM, então se você for usar mesmo para jogos casuais e quiser aumentar um pouco o desempenho, coloca aí um pente de 8 GB naquele lugar que tem um de 4, que você já vai ter um desempenho maior. A RAM dele é CL22 3200 MHz. Use essa informação aí se você for comprar uma, idealmente comprar uma igual. Eu espero trazer em breve aqui no canal um comparativo desse notebook com o Lenovo IdeaPad 3 e o Samsung Book, para a gente comparar os modelos lado a lado, e vou trazer também uma review do com o Ryzen 7. Aí depois que eu vender esse notebook aqui, eu vou arrumar um com o Ryzen 7 para testar aqui e trazer o vídeo para vocês. Um abraço e até mais, pessoal. Valeu!